Bom dia, o meu nome é Telma Mendes Pereira. Eu tenho 42 anos, nascida, vivida e criada em Riacho. Saí para estudar quando fui para a universidade, mas apesar de estar a estudar longe, vinha todos os fins de semana porque Riacho é Riacho e Riacho é a minha terra de coração. Os meus pais também são de Riachos. E os meus avós vieram de vários sítios, mas, quer dizer, os pais deles vieram de vários sítios, mas também sempre viveram em Riacho. Os meus avós maternos viviam da agricultura e os meus avós paternos, o meu avô era pedreiro e a minha avó tinha que, como muitas, a maioria das mulheres na altura, dedicava-se à casa e aos filhos. Eu, desde muito cedo, Riacho é uma terra muito rica em coletividades, em tradições, e desde muito cedo eu entrei para os escoteiros, pequenina, com 5 anos, ainda não sabia ler, e com 10 acabadinhos de fazer, entrei para o rancho folclórico Os Camponeses de Riacho, que trouxe aqui este livro editado há pouquíssimo tempo, mas que conta a história de 62, aqui ainda não tinha 62 anos, em memórias fotográficas. Entrei para o rancho com 10 acabadinhos de fazer. E hoje ainda permaneço e faço parte da direção, uma longa caminhada já com 30 e poucos anos, e sempre de muito trabalho, porque isto, às vezes as pessoas pensam que andar, por exemplo, no rancho é dançar e cantar, ponto final. E não, há tanta coisa. Nós agora, infelizmente, fruto da pandemia, não podemos dançar e cantar. Quer dizer, cantar até podemos em casa, não é? Mas não podemos. Mas, fruto da pandemia, não podemos fazer os nossos ensaios. Mas há tanta coisa para fazer, desde recolhas fotográficas, físicas, de trajes, também fizemos muitas recolhas áudio, porque o que havia, o rancho tem 63 anos, o que havia na altura era aquela... Não havia, ou as pessoas aqui de Riacho nem sequer tinham gravador para poder fazer alguma gravação. O que temos é recolhas em papel, escrito à mão, nada de máquina de escrever na altura, não é? Escrito à mão. E nós agora também fizemos uma série de recolhas áudio e vídeo. Isto porquê? Porque as pessoas com alguma idade, os anos vão passando, e daqui a uns tempos não conseguimos ter nada da época que nos retrata, os finais do século 1880, 90, até 1930, 40 no máximo. E daí ainda estarmos a fazer esse trabalho. Fizemos também algumas recriações, fomos para o campo, trajes de campo, descalços, tamancos, o que havia na altura, e fizemos também algumas recriações de alguns trabalhos típicos do campo, que também lançámos, fizemos um pequeno vídeo de fotografias, mas esse não o trouxe, a preto e branco. Olha, uma grande amiga minha disse-me que andava no rancho, ia para o rancho, e eu na altura achei, para o rancho? Sim, aquilo é muito giro. Isto porque na altura foi feita uma sensibilização junto das escolas primárias, junto da escola primária, para quem quisesse ir. Eu, para o rancho? Sim, aquilo é muito giro, não queres ir assistir comigo? Pequeninas. Porque os seus pais ou os seus avós não tinham nenhuma relação? Não, nunca ninguém andou. E eu fui assistir com ela naquele ensaio, estávamos em maio de 1989, fui assistir ao ensaio dela e depois no final fiquei toda entusiasmada e pedi também aos meus pais para entrar e comecei. Aquilo que depois aprendeu no rancho de cultura musical,
da própria cultura local, tinha uma relação com aquilo que os seus avós contavam, que os seus pais viveram? Havia alguma relação? Algumas coisas, sim. Os meus pais, por exemplo, nunca trabalharam no campo, não, mas algumas coisas, sim, eu consegui sempre assimilar. Ou, por exemplo, os meus avós paternos, como estiveram sempre mais ligados à agricultura, havia coisas em casa deles, coisas que conseguia associar, que eu conseguia associar histórias, canções, fazer, eu lembro perfeitamente da minha avó fazer, e não estamos só a falar de coisas relacionadas com dança e com trajes e com música, cultura, tradições populares, vida do dia-a-dia, o fazer o queijo fresco. A minha avó, eu lembro perfeitamente dela fazer o queijo fresco ou fazer o pão. Foi com ela que eu aprendi a fazer, e ainda hoje faço, sim, de vez em quando, claro que não é com a mesma periodicidade de antigamente, mas costumo também. O meu avô materno tinha terras. Sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Portugueses. O meu curso até tem alguma componente de História também. E estive a estudar na Universidade do Algarve. E por incrível que pareça, há de pensar assim, todos os fins de semana. Sim, eu vinha todos os fins de semana à casa, porque havia ensaios do rancho, porque havia atividades dos escuteiros e, principalmente, isto também é um fator que pesa e que conta, porque não pagava viagens, porque o meu pai era ferroviário e daí eu ter essa benesse de ter viagens gratuitas, porque senão era impensável, em termos de despesa, conseguir todos os fins de semana, às vezes para estar aqui nem um dia completo, porque quer dizer, vir à sexta, chegar tardíssimo, ir ao domingo, logo a seguir ao almoço, porque a viagem, ir até Lisboa, andar até Cais de Sodré, depois apanhar o barco, outra vez o comboio, táxi até casa, porque ainda era... Bom, era assim um filme. Só mesmo? Dos meus avós, não sei dizer, mas era mínima. Sabiam ler e escrever, mas não sei precisar qual a escolaridade. O meu pai tem o quinto ano, antigo, e a minha mãe o quarto ano, a quarta classe. Antigamente era a quarta classe. A minha casa, onde eu sempre morei com os meus pais, foi construída de raiz, uma casa nova. Os meus avós paternos, também uma casa, e os meus avós maternos moram naquilo que nós chamamos um casal, com um sítio com poucas pessoas a residir, com assim uma casa grande e com os palheiros, a parte do gado e dos campos para cultivar e para... Depois tem os outros também, as outras propriedades mais longe, mas assim uma coisa maior. Certo. Que outras celebrações, tradições culturais é que lhe dizem assim mais e nas quais participou? E por que motivos? Para além do rancho, que é muito abrangente, e quando eu digo muito abrangente, lá está, não é só dançar e cantar, é as recriações, as recolhas, todos os processos que temos que fazer, todo o envolvimento. Nós temos em Riacho, e eu não posso deixar de falar da nossa festa do coração, nós temos em Riacho a festa da Benção do Gado, que é uma festa que se realiza... Costuma-se realizar com uma periodicidade de 4 em 4 anos, mas que infelizmente devido a toda esta pandemia que estamos a viver, não se realizou em 2020, nem neste ano, e estamos a aguardar assim ansiosamente. A festa da Benção do Gado tem uma componente lúdica, tem uma componente muito tradicional ligado às tradições, aos trabalhos do campo, temos um cortejo etnográfico e tem também uma componente religiosa. Porquê? Porque
se me permitem, vou ter que voltar assim um bocadinho atrás e vou ter que falar na lenda do Senhor Jesus. Andavam os homens nos campos a lavrar com os bois, e os bois ajoelharam-se. E eles bem picavam os bois para ver se eles se levantavam, mas os bois não havia meio de se levantarem. Então decidiram escavar para ver o que é que encontravam lá, e encontraram a imagem do Senhor Jesus dos Lavradores. Na altura, Riacho era um povoado, não tinha igreja, e então essa imagem foi para a igreja de Santiago, em Torres Novas, dando-nos em troca a imagem de um menino de Deus, uma imagem mais pequenina, que foi andando sempre de casa em casa, nos descendentes desses singeleiros que estavam descendentes desses agricultores. Isto assim, muito resumidamente, de forma muito sucinta. A componente religiosa da festa, nesta altura da festa, a imagem vem até Riacho, e é uma imagem muito devota. É uma coisa que toda a gente em Riacho partilha, sim. Em que altura é que se faz? No verão, julho, agosto, às vezes costuma ser... Sim, julho, agosto, primeiros dias de agosto. Então, há uma procissão, vão buscar a imagem a Torres Novas, vários tratores. Atualmente já chegou à altura em que era com uma junta de bois, uma carroça, mas atualmente vários tratores vão buscar a imagem, e na rotunda dos bois, não sei se à entrada de Riacho repararam, há uma rotunda com uma recriação da lenda do Senhor Jesus dos Lavradores, onde estão uns bois. Nessa rotunda dos bois já estão todas as pessoas preparadas. Quando eu digo preparadas é porque ninguém quer perder a chegada do Senhor Jesus a Riacho. E há uma procissão até à igreja. A imagem fica, há várias cerimónias religiosas, e no último dia da festa há um grande cortejo etnográfico. E este cortejo, lá está, a festa é muito sentida, muito participada por toda a gente. E toda a gente quer participar, toda a gente é muito ativa. Riacho é uma terra de gente muito, muito ativa, muito bairrista, que luta pelas suas coisas. É verdade, que luta mesmo e vive as suas tradições e vive a sua terra, as suas culturas. É mesmo assim uma terra de gente muito viva. E neste cortejo etnográfico, as casas agrícolas, o rancho, a banda, as coletividades, fazem as escolas, os escoteiros, toda a gente praticamente participa, faz um cortejo desde a estação até na rua principal, onde recriam a bênção dos gados. Antigamente, há pessoas que vêm com os rebanhos, com os bois, com os cavalos. Depois, na parte final, é a parte mais industrializada, diríamos nós. Hoje em dia, os campos já não são cultivados, muita mão de obra, não é mesmo? Mas a indústria, não é? Os tratores, a parte final é mais dedicada às casas agrícolas com os tratores. Mas há esta vontade e este interesse em participar e em mostrar tudo trajado à antiga. As pessoas que mandaram fazer traje e nessa altura andam pelas ruas trajadas. As pessoas enfeitam as casas, as ruas estão enfeitadas. É este sentir a festa, viver a festa e sentir Riacho. Depois há a parte lúdica, também há um recinto com concertos. Sim, também há a parte lúdica com os concertos, há várias atividades, gincanas de tratores, coisas que praticamente hoje em dia já não se fazem. Também tem essa componente lúdica. No recinto da festa costuma haver restaurantes, uns mais tradicionais, com comida gastronómica mais tradicional, outra com comida variada, mas nós, por exemplo, em termos de rancho,
também costumamos fazer todos os anos, à exceção de agora, não é? Todos os anos, as comidas de antigamente. E o que é isto das comidas de antigamente? Não é nada mais nem nada menos que um jantar onde se confeccionam alguns pratos de antigamente. Umas couves com feijão, umas petingas albardadas com broa de milho, umas sopas de fressura, comidas assim, para além da tradicional, muito tradicional, sopa do rancho. Porque nós temos uma sopa do rancho. Eu posso explicar. Sim. A sopa do rancho, antigamente, o rancho já foi muitas vezes ao estrangeiro. E estamos a falar do início de 1958, quando foi formado. Primeira vez que foi ao estrangeiro, em 1964, de autocarro, acampar pelo caminho, cozinhar pelo caminho. As senhoras dormiam dentro do autocarro, os senhores numas tendas, faziam uma realidade completamente diferente do que temos hoje, não é? Faziam turnos 2 em 2 horas, os rapazes, não é? As senhoras guardadas dentro do autocarro, os rapazes 2 em 2 horas de noite a fazer vigia. Pronto, isto era tudo uma realidade e que não havia supermercados como agora, não é? À borda das estradas, não, nem as áreas de serviço que existem. Era preciso fazer comida para a viagem, que era longa. Havia 2 pratos típicos. O arroz de bacalhau, porque o bacalhau aguenta, e a sopa do rancho. E a sopa do rancho é um bocadinho do... vai tudo para a panela, entre aspas. É quase como uma sopa da pedra, que se calhar é aquilo que conhecem melhor. É uma sopa com enchido, porque aguentava, lá está. Leva bacon, presunto, tudo coisas que aguentavam na viagem. Se não fosse feito naquele dia, podia ser daqui a 2 dias, quer dizer... Aguentava massa, batata, feijão, pronto. E é uma sopa muito consistente, muito consistente. Até para alimentar, com produtos que aguentavam e porque, quer dizer, era uma série de quilómetros e as pessoas precisavam de aguentar. A sopa, o que é certo é que nós no aniversário do rancho temos obrigatoriamente que fazer a sopa, porque toda a gente gosta muito da sopa, toda a gente quer a sopa e acaba por ser também uma comida de antigamente e acabamos por fazer também. Mas a atenção é frequentada por pessoas de fora Sim, também? sim. Tem sentido que existe um interesse diferente? Inclusivamente, este ano, sim, já foi este... não, se calhar foi... para a cultura popular, foi o ano passado. Foi o ano passado aquele programa que foi feito na televisão para as festividades de cultura popular. A nossa festa da Benção do Gado até chegou às meias finais. Teve assim, e sim, há pessoas que vêm de fora. Nós sentimos que familiares que estão a viver noutros sítios, mas também há pessoas que vêm de fora. Eu vejo isto pela nossa casa, por exemplo. Nós temos amigos de Lisboa, de Porto, não sei o quê, que nesta altura querem vir. Ou vê-se também imigrantes, pessoas, familiares de pessoas que estão no estrangeiro e que tiram férias nessa altura, porque esse ano é ano de festa da Benção do Gado e toda a gente quer estar e não quer perder. Também tem muita tradição cultural, alguma relação das pessoas de Riacho com as festividades que se dão noutra... Não, com as festividades não. Há pessoas que, claro, que gostam de andar a cavalo, porque têm a tradição, mas isso, em Riacho também havia cavalos, não, acho que não. Em termos de trabalho agrícola, isso sim. Há alguma proximidade, alguma relação por causa dos campos agrícolas. Sempre se foi muito mais para aquele lado, em termos de trabalho, do que para a outra zona, pronto. Mas em termos cultural, não. E parece-lhe que há um incentivo em partilhar e em perpetuar essas tradições junto das escolas e da população mais jovem? Sim, sem sombra de dúvidas. É muito importante. Estamos a viver uns tempos completamente diferentes, onde
a internet, onde as tecnologias, parecendo que não, são um grande... são um grande atrativo para os jovens que nós temos hoje em dia, é verdade, para os jovens e até para os crescidos. Há aqueles crescidos que já não sabem fazer mais nada, não é? Pronto, mas acabam por ser um grande atrativo. Nós, em Riacho, não estou a dizer que é uma exceção, não, claro que não, mas temos muito orgulho e vou voltar aqui principalmente a estas duas coletividades. Nós temos muitas crianças e jovens, tanto nos escoteiros como no rancho. O que não é normal nos outros. Nós vimos pela experiência, quando vamos a um festival, quando privamos com outros ranchos. Não é normal. Cá em Riacho há muito este interesse. E não é só porque o rancho passeia muito. Não, é porque é o amor à camisola, é dar e gostar de representar e gostar de aprender. Também fazemos, tal como o Museu Agrícola, também fazemos um trabalho junto das escolas. E temos uma parceria também com o museu e fazemos sempre esta parceria. Estamos sempre disponíveis para ir às escolas, para falar um bocadinho das nossas tradições, nem que seja para irmos trajados, que eu hoje não pude, nem que seja para irmos trajados, e nem imaginam a alegria na cara daquelas crianças quando nós levantamos uma saia, por exemplo, e mostramos uma meia até aqui, uns colotes, um saiote, um corpete, uma camisa, uma blusa, uma saia, e explicamos como é que eram os trajes de antigamente. E quando lhes perguntamos, eu às vezes pergunto-lhes assim, então digam-me lá uma coisa, quantas peças vocês têm vestidas? Então, os calças, os calções e a t-shirt. E que não falta mais nada. Umas cuecas. Então, imaginem antigamente. E quando começamos a enumerar, eles vestiam isso tudo, de verão e de inverno. E era verdade. E não havia aquela história que há hoje em dia de umas sandálias desta cor, umas sapatilhas, outras sapatilhas, umas botas, uns botins, uns sapatos, outros sapatos. Não, era aqueles. Não era todos os dias, era assim ao domingo, para ir à missa, quando havia alguma festa. Eles gostam muito também de aprender estas coisas. Eles são muito receptivos. E não é só aqui na Escola de Riacho, nós também, do Conselho, são muito receptivos e gostam muito de ouvir. Nem sempre é feito pela mesma pessoa, nós acabamos de ver quem é que tem mais disponibilidade. É um bocadinho dentro de um grupo de pessoas quem é que tem mais disponibilidade. Mas eu acho que a receptividade é igual, eles gostam de ouvir. E da parte dos mais velhos? Da parte dos mais velhos, de quem vai transmitir ou de... Quem vai transmitir o conhecimento. É uma alegria, não é? É recordar, estou a falar de mais velhos ainda que eu. Claro, eu não estou no leque dos velhos. A Telma já não viveu essa realidade. Exatamente. Eu conto o que ouvi. Eu conto o que ouvi. Mas nós temos, este ano faleceu um dos sócios fundadores do rancho, o Sr. Joaquim Santana, e ele, por disponibilidade também, ia muitas vezes à escola, e aquilo era recordar e era voltar a viver, era reviver aquelas tradições. Sim. Em termos de associações, acredito que noutras terras, se calhar sim, sem sombra de dúvidas. Que está a decair. Está a decair, sim, é notório. É notório, nós falamos com outros grupos e os outros grupos não se aguentaram. Não se aguentar. Em termos de Riacho, não estou a dizer que nós somos o ex-libris e que aqui não acontece nada dessas coisas. Claro que sentimos algumas mazelas, mas lá está, há aquela coisa muito forte que nós não conseguimos explicar, aquela ligação muito forte às tradições e às associações que faz... continuarmos a trabalhar e continuarmos a manter viva esta chama. Em relação a apoios, em termos... eu tenho que ser honesta em relação a isto e sem qualquer ligação a cores políticas.
Nós, em termos de apoios, se calhar nunca tivemos tão bem, eu não estou a dizer que é o suficiente, perceba-se, mas em termos de apoios nós se calhar nunca tivemos tão bem como temos estado nos últimos anos. Não quer dizer que seja a realidade sentida a nível nacional de todo, estamos a atravessar uma fase muito difícil, mas nós... foi os nossos melhores tempos em termos de apoio. Claro que precisamos de mais, mas que acabou por... Aqui nos últimos anos, qual é o intervalo de tempo, mais ou menos? 4. 4 anos. Os últimos 4 anos têm sido especialmente... Quer em termos de autarquia local, quer em termos de junta de freguesia, quer em termos de Câmara Municipal. Sim. E em relação aqui à existência da reserva, Sim. parece que tem noção ou teve algum impacto na valorização, na criação da reserva, ou são duas coisas separadas? Não. Não são separadas. Não são separadas e tem impacto. Eu acho que sim, é uma mais-valia ter sido criada e haver esta preservação, não só das culturas, mas essencialmente também da nossa vida ambiental. Pronto, e nós também sentimos isso quando levamos os miúdos dos escoteiros lá, e quando fazemos atividades, quando fazemos observação, e acaba por ser uma coisa, uau, afinal isto não é só no National Geographic, afinal também existe aqui tão perto de nós. Há uma relação direta entre esse contexto mais natural e estas tradições culturais? Sim, eu estou a falar, eu quando falo estas tradições culturais, claro que falo mais de trabalhos agrícolas, de danças, de cantares, mas provavelmente sim também, até pela parte das lendas, da tradição oral, das histórias que se ouviam contar. Sim, exatamente, acho que sim. Na sua família, no seu meio profissional, surge esse tema da reserva? Na minha família... ligeiramente, eu diria que lembro-me de haver aquela tradição de que na quinta-feira da Ascensão, que é o feriado municipal, de irmos fazer um piquenique. Quinta-feira da Ascensão é dia de fazer piquenique e eu lembro-me na minha família, de irmos fazer um piquenique para a reserva. Era um sítio, pronto, onde levávamos a mantinha, um sítio agradável, aprazível, onde podíamos dar uma voltinha, onde podíamos estar em termos profissionais, sim. Sim, sem sombra de dúvidas, ainda mais agora com o aniversário, com os 40 anos, é claro. Sim, em geral, a sua percepção, existem pessoas que sejam mais a favor ou menos a favor, que tenham tido impacto na vida? Eu acho que sim, que teve impacto, claro que para uns mais a favor que outros, porque há que não se pode cultivar em determinados sítios. Isto é uma realidade, mas que acho que de uma maneira geral todas as pessoas têm uma visão bastante positiva e orgulham-se de ter aqui o nosso espaço. Olha, é uma reserva, é reconhecido, isto é reconhecido, é uma reserva, mas claro que também teve o impacto negativo de não se poder cultivar também em alguns campos. Em relação a outras áreas socioeconómicas, como o turismo, ou mesmo a componente cultural, parece que teve um impacto positivo ou negativo também? Eu acho que se calhar nunca foi... como é que eu direi isto? Se calhar nunca foi... poderia ter sido mais explorado. Ainda assim, está-se a fazer um trabalho nestes últimos anos de melhoria e nós notamos uma melhoria contínua, tanto naquele núcleo inicial de interpretação, como depois nos próprios caminhos e nota-se sem sombra de dúvidas uma melhoria. Por isso está-se a trabalhar nesse sentido e já se verifica mais pessoas a ir. Eu recordo-me, por exemplo, o ano passado, salvo erro, houve um encontro de professores onde fazia parte precisamente
uma visita à reserva, um passeio à reserva e no final, uau, então, mas isto existe aqui tão perto de nós. Pessoas que tinham sido, alguns que já de cá, outros que tinham sido colocados cá e que ficaram espantados. Então, como é que podemos vir com os nossos aonde? Porque é tão perto, há realmente que explorar e que aproveitar. Sensibilização das pessoas. Eu acho que isto também parte um bocadinho daí. Até a sensibilização das pessoas para uma reserva de biosfera, para uma reserva, o que é aquilo? Então, o que é que se pode fazer? Não se pode fazer nada. Então, agora está ali aquilo e afinal não podemos fazer nada, não podemos... Eu acho que até a própria sensibilização, isto houve uma consciencialização das mentalidades. E as pessoas foram também crescendo e foram evoluindo e foram saber, foi uma forma de saber apreciar e uma forma de saber estar em relação a... E agora já a percepção, a aceitação também já é de uma forma diferente. Nos anos 80, agora estão a tirar-nos uns campos para cultivar. Se calhar devia de ser esta a percepção. Quer dizer, eu tinha... Sim, claro. Eu era uma criança de primária. É assim, nós estamos a viver estações do ano misturadas, diria assim. Enquanto que antigamente tínhamos, e o antigamente não é preciso irmos ao antigamente, não é preciso assim uma coisa tão grande. Enquanto que antigamente tínhamos verão é verão, e podíamos ir para verão quente e sempre temperaturas... Agora temos uns dias em que até chove, uns dias em que até está frio, os invernos, há invernos que chove, há outros que já nem são tão rigorosos. Há aqui uma miscelânea, diria eu. Agora, se a reserva tem algum impacto... não sei, em termos de ecossistema e das espécies que lá vivem, sim, se calhar elas já não cumprem os ciclos como era aqui há uns anos atrás. Porque, obviamente, também lembro-me dos campos estarem com água na reserva, meses e meses e meses, e agarrava-se no barquinho e ia-se mais à frente, ia-se ver. E agora, quando é que conseguimos o campo com água? É assim uma coisa que não conseguimos. E hoje em dia parece que existe um envolvimento das pessoas, seja da parte de instituições ou de associações ou de outros... Sim, hoje em dia sim, já há muito mais. Não é o suficiente, que lá está, isto tem que ser sempre tudo melhorado. Mas sim, já há envolvimento quer em termos de autarquias, quer em termos de associações, sim. Eu acho que só o facto de procurar a reserva começa com... isto hoje em dia está muito em voga as caminhadas. Só o facto da pessoa procurar a reserva para ir fazer a sua caminhada já começa a ser a sensibilização da pessoa, que depois parte para a sensibilização do grupo, que depois até em termos profissionais, olha, se é professor pode levar a turma, olha, se pertence a uma coletividade pode levar a coletividade e pode... é uma ramificação. Eu acho que isto é uma ramificação. Eu acho que só o facto das pessoas estarem muito mais sensibilizadas e terem interesse faz com que se abram novos horizontes, se abram novas propostas, novas coisas que se possam fazer, novos interesses. E sendo que essas propostas são acolhidas e tomadas em consideração depois no desenvolvimento de outras atividades? Algumas sim, outras não. Quer dizer, isto é como tudo, como tudo. Eu acho que se calhar algumas sim, mas até, por exemplo, nós temos vários passeios fotográficos que foram feitos ultimamente, que foram feitos na reserva e tiveram uma adesão bastante interessante. Por isso, as pessoas começam gradualmente também a participar mais ativamente. Isto é tudo. Um caminho que se faz caminhando. Não é uma coisa de estala-se os dedos e acontece. É uma coisa gradual, muito gradual. E às vezes não acontece tudo assim à velocidade que nós gostaríamos. É uma coisa. E parece que seria importante o território da reserva ser alargado
Ou... Não sei. Para ser alargado existiam aqui uma série de coisas. Financiamento, que se calhar é uma coisa que não é fácil. Aquisição de terrenos, que há de ser uma coisa muito mais difícil ainda. Agriculturas que não se podem fazer e agricultores que se calhar não iam gostar e proprietários que não... Quer dizer, isso é tudo assim uma coisa muito complicada, diria eu. Acho que não é uma coisa fácil. Acho que é de preservar o que temos, de melhorar o que temos, de tentar fazer o máximo possível no que temos e depois de o que temos estar numa fase de evolução mais, então estudar-se. Tem que ser um passo de cada vez. Sim. Mas estas medidas de conservação ambiental são importantes em que medida, na sua perspectiva? É assim, se nós não podemos estar rodeados de apartamentos, prédios, casas, betão, por assim dizer. E não é um jardim aqui, outra lá, coisas minúsculas que ajudam. Eu acho que é muito, muito importante sensibilizar e começar desde pequeninos. E isso é feito logo a partir do pré-escolar. Começar a sensibilizar para a importância da natureza. Se nós começarmos a educar desde pequeninos e depois for gradual, eu acredito que a determinada altura também já vão ver as coisas de uma outra forma. É como a educação ambiental, é como, por exemplo, a reciclagem. Não se deita um papel no chão. Os miúdos aprendem desde pequeninos. E acho que o facto de preservarmos o ambiente começa-se a valorizar. Eu acho que a questão da valorização é muito importante. E não, está para ali mais uns campos. Não são uns campos quaisquer. São os campos que realmente é preciso valorizar. E acho que é extremamente importante essa valorização desde pequeninos, para depois a coisa acaba por ficar cá dentro, não é? E acaba por se aprender qualquer coisa e a semente está lançada. E é uma questão de depois também verem as coisas de outra forma, preservarem também de uma outra forma. E para si, pessoalmente, porque é que isso é importante? Enquanto cidadã, enquanto membro de um coletivo, porque é que isso é importante para si? Olha, eu sou muito orgulhosa no sítio, tenho muito orgulho aqui nas minhas raízes, como já se percebeu, e tenho muito... E o facto de eu ter aqui uma reserva, de eu ter aqui tanto campo, tanto ar livre, tantas espécies, que se calhar não encontramos noutros sítios, o facto de eu ser escoteira, porque isto também, onde aprendi desde pequenina que o escuta protege as plantas e os animais. É uma das nossas leis, e o escuta protege, e desde pequenino isto foi. Quer dizer, isto é uma mais-valia. É um orgulho para mim ter aqui a conjugação. Se eu quiser o urbano, tenho aqui. Se eu quiser o campo, tenho aqui. Se eu quiser a natureza, tenho aqui. Eu gosto, eu tenho aqui tudo. Eu estou rodeada de tudo. Por isso, é uma questão de, sim senhora, de valorizar e de manter. Para que eu aqui consiga manter as minhas raízes, e porque nós estamos rodeados de... Temos tudo, a 5 minutos, a bem dizer. Significa a preservação, significa a consciencialização de que... significa uma evolução. E significa também a consciencialização das pessoas todas, que é o nosso património. É o nosso património natural, há que preservar, há que cuidar. E por isso, como já estamos todos como caminhamos todos para um patamar de consciencialização, ou pelo menos eu assim quero acreditar, não é assim tão cor-de-rosa, acredito, mas acho que gradualmente
as pessoas comecem a dar uma maior importância. Acredito que a importância que dão hoje, se calhar, é diferente da que davam nos anos 80 e que tenha havido alguma evolução. Por isso, lá está, e vou-me repetir, o caminho faz-se caminhando e que seja para melhor e que seja uma melhoria, mas que sim, é extremamente importante estar aqui rodeada de tudo e ter tudo à mão.